1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Abram, por favor, a Bíblia Sagrada. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nós vamos ler o versículo 58, que já está na tela. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz o sinal, amém. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique ao Senhor. Glórias e aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele, só Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por estas palavras. Amém? Os amados podem sentar-se. Aleluias. Queridos, quero até que esse versículo fique na tela, porque a primeira palavra que a gente leu aí foi portanto. Quando aparece essa palavra, significa que está concluindo um raciocínio que foi exposto, nesse caso, exposto pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que escreveu à igreja de Corinto, o que, é claro, serve para cada um de nós. Amém? O contexto aí, daquilo que ele apresentou, daquilo que ele expôs para a igreja, assim, num resumo rápido, que ele fala que Jesus ressuscitou, que nós também vamos ressuscitar. Está falando de vida eterna. Tem alguns versículos muito interessantes, um deles é o que diz, é o 19, se esperamos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Há também um outro versículo que fala que há corpos celestes e corpos terrestres. Ele fala de dois momentos da nossa vida, um da vida aqui na terra, onde nosso corpo é corruptível. Fala também de um corpo que teremos no céu. Não vou entrar nesses detalhes, mas este será incorruptível. E, enfim, nós aqui agora começamos a entender um pouquinho o que é esse portanto, ou seja, essa conclusão do raciocínio que ele está tentando nos passar. Quando ele se aproxima do final dessa mensagem, ele vai dizer que nós temos muitos adversários. E essa não é nenhuma novidade para crentes, Roberto? Até para você que está no começo de carreira, você já sabe, até já deu testemunho aqui, que as adversidades, elas são de fato, irmãos, realidade na vida de todos mesmo, e dos crentes também, amém? E são adversários difíceis de serem vencidos, sim, eles são. Tem um que a Bíblia, nesta parte da carta, está colocando como adversário, ou seja, o último a ser vencido. No versículo 26, ele fala, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Isto está significando que nós temos uma batalha contra a morte. A morte precisa ser vencida pelo crente. Deixa eu te dizer que esse adversário chamado morte está em conexão com o inferno, que está associado ao pecado. Tudo isso você vai perceber agora pela leitura desses versículos. Deixa eu ler para você o versículo 55. Vai percebendo aí como é que é esta conexão, como eles estão conectados, a morte, o inferno, o pecado. Olha o que diz o versículo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E aí é importante que você saiba o que é um aguilhão, palavra que a gente não usa rotineiramente. Aguilhão é um ferrão utilizado pelos boiadeiros, para aquele que conduz uma boiada,
com a finalidade, é uma ferramenta com a finalidade de ferir o boi, para que ele não vá para onde ele quer. Então ele dá aquela pontada, aquilo fere o boi, e ele então acaba, com o tamanho que seja, ficando no caminho que o boiadeiro quer. Amém, amados? Entenderam o que é aguilhão? A pergunta aí é: onde está, ó morte? Então uma palavra dirigida ao nosso adversário chamado morte. Ó morte, onde é que está aquela ferramenta que você usa para ferir? É uma pergunta. E aí vem também perguntando ao inferno, olha a associação: onde está, ó inferno, a tua vitória? Cadê essa vitória que está cantada? Cadê essa vitória que parece que vai acontecer de todo jeito? Porque contra o inferno, porque contra a morte, nós sempre podemos entender que somos pequenos, incapazes, impotentes. Então aqui ela aparece assim como um inimigo poderosíssimo, mas ao mesmo tempo o apóstolo, usado pelo Espírito Santo, está fazendo essa pergunta para eles, viu? Cadê? Cadê esse teu poder? Cadê essa tua capacidade de ferir? No próximo versículo ele explica melhor, porque ele diz: ora, o aguilhão da morte é o pecado. Então olha a associação. A ferramenta de ferir, o que traz a dor, o que adoece, o que prejudica, o que machuca. Qual é a ferramenta que a morte usa para ferir? É o aguilhão. E o que é o aguilhão? É o pecado. A palavra do Senhor, tão conhecida, já diz: o salário do pecado é a morte. Ele sempre vai trazer sofrimento, ele sempre vai trazer doença, ele sempre vai trazer dor. E a gente não vai poder cansar, nem de falar e muito menos de ouvir isso. É necessário. O aguilhão da morte, a ferramenta de ferir da morte, é o pecado. E a força do pecado é a lei. Sabe o que significa? Que está regulamentado na lei, e na lei do próprio Deus. É na lei de Deus que diz que o salário do pecado é a morte. Por isso, o pecado, irmãos, associado com o inferno, associado com a morte, é adversário poderoso. Agora, ele canta de galo, não é em cima de qualquer um, não. Quando começa uma luta, quando começa o campeonato, que bota esse grupo aí como vencedor, parece que já venceu antes de começar a luta, não é para cima de qualquer um. É para cima de quem não conhece Jesus, é para cima de quem não conhece Jesus, é para cima daquele que conhece, mas não reconhece a necessidade de ter a ajuda de Jesus para vencer esse inimigo. E deixa eu te falar, sem que Jesus te ajude, você não vence pecados, não vence. Se quer vencer pecados, você precisa de Jesus, não tem outro caminho, não existe outra solução. Não se engane com a tua força, não pense que você tem esse poder contigo. Então, aquele que conhece, mas não reconhece que precisa da ajuda de Jesus, não tem jeito. E para quem também, para cima de quem também, esse inimigo pode cantar de galo, pode dar uma de bom, pode já dizer que está vencendo? É para aquele que não deseja sair do pecado. Então, se uma pessoa decide viver no pecado, porque gosta dele, e já decidiu isso, então, para cima destes, irmãos, a vitória desse grupo inimigo é praticamente certa. Porque olha o que diz o versículo 57, ele é até bem conhecido da igreja, né? Uma parte dele.
Porque aquela forma que o Renan se despede da hora da oração é uma junção de vários versículos, né, onde uma parte dessa fala está aqui, no versículo 57, diz assim: mas, graças a Deus. Então ele pode ser muito forte, mas ele não venceu. Você pode se sentir muito fraco, mas Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória, Ele. Porque é graças a quem? É graças a Ele. Quando fala isso, já não se trata mais da nossa capacidade. Já não se trata mais agora de observar o quanto esse inimigo é grande. Mas agora passou a ser necessário ver o quanto nosso Deus é grande. E o quanto Ele está do nosso lado. Olha isso. Mas graças a Deus que nos dá o quê? A vitória. E a vitória vem por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. É através da fé no Senhor Jesus Cristo que nós adquirimos essa ajuda. É através dessa fé em Jesus que vem o poder de vencer pecados, de acabar com a onda da morte. A morte, irmãos, ela vence aquele que não está em Cristo, mas ela é derrotada pela igreja do Senhor Jesus. Aleluias. O aguilhão da morte é o pecado, e as portas do inferno estão abertas. Para quê? Para te puxar para lá. Mas o que disse o Senhor Jesus para a igreja? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluias. Sabe o que significa? Que Deus está trabalhando por nós. Você está aqui agora, você tem teus problemas, você tem situações para ser resolvida, para serem resolvidas, você tem complicações, desafios. O apóstolo Paulo deixa sempre clara a existência de inimigos externos e internos. Como está lá, o capítulo 16, versículo 9: porque uma grande porta, uma grande e eficaz porta se me abriu, mas há muitos adversários. Os adversários aparecem em todo o tempo, mas Deus está do nosso lado, Deus está trabalhando por nós, Deus está livrando, Deus está abençoando, Deus está protegendo, Deus está perdoando, Deus está sempre dando condições de recomeçar. Deus tem sempre uma palavra, Deus tem sempre uma nova direção. Deus não para, está sempre conosco. Uma oração e você traz o poder de Deus sobre a tua vida. Uma palavra e as bênçãos do Senhor são liberadas sobre a tua vida. Glória a Deus, e você desperta no mundo espiritual o poder de Deus, a glória do Senhor sobre a tua vida. Então Deus está sempre trabalhando. Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E quem é que não quer o Senhor trabalhando por nós? Quem é que não quer o Senhor trabalhando por Ele? Quem que não quer? Todos nós queremos. Mas amados, deixa eu dizer para você uma coisa, que talvez seja o grande mal deste século. Talvez seja a maior de todas as confusões quando se refere à igreja, quando se refere à obra que o Senhor está realizando nesse mundo. Ele trabalha por nós, Ele trabalha do nosso lado, Ele ouve as nossas orações, Ele está o tempo todo perdoando. Por que Ele está fazendo isso toda hora? Porque Ele tem uma obra aqui. Deixa eu te dizer, Ele já salvou a muitos que estão aqui nessa noite. Glórias a Deus. Mas Ele continua salvando. Ele salva filhos, Ele salva pais, Ele salva cônjuge, Ele salva namorado, Ele salva irmãos. E é por esta grande obra de salvação que o Senhor está realizando tanta coisa em nosso meio. Amém, amados?
Olha como é essa experiência que o irmão contou. Quem é que já não passou por isso? E eu, que já era até obreiro, e quando fui ter minha primeira oportunidade, esse negócio de oportunidade aqui não tem muito, né, irmão? Mas quando você vai numa igreja que dá oportunidade de surpresa, o negócio é duro. Então, bom, eu era gerente de uma empresa grande já na época. Mas eu me lembro, a Vânia também vai lembrar disso, né? Minha primeira oportunidade, peguei o microfone e disse: irmãos, vamos levantar e rezar o Pai Nosso. E aí eu começo, e aquela parte do final lá, pois teu é o poder, a glória para sempre, essa aí ficou. Os irmãos continuaram, e eu parei ali. Era o que eu sabia fazer, glórias a Deus. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai seguindo, e Deus vai trabalhando na nossa vida. Deus vai trabalhando de muitas maneiras na nossa vida. É por isso, irmãos, é por isso. É porque Deus trabalha tanto na nossa vida que eu quero perguntar: é certo então que a gente não faça nada? É certo então que Ele tendo uma obra aqui, a gente simplesmente pense que não tem nada a ver com isso? Não, olha aí, o versículo que nós lemos, indo agora já para os finalmente, é o 58, o versículo que nós lemos é o 58, eu vou ler de novo. Ele fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e também sempre abundantes, aonde? Na obra do Senhor. Então, ok, muitas são as obras, né, nas quais, ou para as quais a gente pode dar nossa contribuição, pode participar. Fato é que qualquer obra que você faz, o que é obra? Quando fala obra, o que é? É uma coisa que se faz com o quê? Com as mãos, com a participação. Por isso que quando se fala de mão de obra, está falando de trabalho, está falando de trabalhador. Os irmãos estão me entendendo? Mão de obra é isso, obra do Senhor é, já de cara, um lugar para se trabalhar. Amém ou não? Amém. De novo, amém? Amém. Isso, amém. Mas olha, obra do Senhor. Você sabe que você foi convocado para participar da obra do Senhor. Saiba disso. Não precisa nem falar amém agora. É bom você saber disso. Você acha que quando o Senhor reuniu os discípulos ali, nas últimas instruções, antes de ascender aos céus, dizendo: ide, vá por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado, esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os doentes e curarão. Você acha que o quê? Você acha que Ele não está chamando gente para trabalhar? É claro que Ele está chamando gente para trabalhar, porque Ele tem uma obra. Irmãos, o Senhor tem uma obra, Ele está fazendo. E fazendo através de quem? Jesus disse: a seara é grande, mas poucos são o quê? Os trabalhadores, os cearenses. Então, o que Ele está esperando? Está esperando gente que bota a mão no arado. Agora, eu fico pensando um pensamento que eu pensei já muitas e muitas vezes. Eu não sei se você pensou isso também. Por que Deus precisa de nós? Tão poderoso como é, será que não podia fazer as coisas assim só pela palavra, igual Ele fez o mundo? Poder, Ele podia. Mas pensar que Deus precisa, irmãos, é um erro muito grande. Precisar é diferente de desejar. Com você também acontece isso. Tem coisa que você está precisando. Sem isso você não vive. Vive? Não vive. Por quê? Porque você precisa. Agora tem coisa que você vive sem. Mas a questão é que você deseja. É um desejo teu. Deus tem o direito de desejar, sim ou não? Claro. Principalmente lembrando que Ele trabalha e trabalha muito por nós. E como nós gostamos do trabalhar de Deus na nossa vida. Gostamos ou não, amado? Você sabia que Deus está trabalhando na tua família? Sabia?
Você sabia que Deus está trabalhando ao redor da tua casa enquanto você está aqui dando glória a Deus? Você sabia disso? Você sabia que Ele está preparando grandes coisas para o teu amanhã? Sabia disso? Ele está trabalhando, Ele está movimentando. Existe um mover invisível do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre o teu trabalho. Você acha que porque não está vendo nada agora, o Senhor está parado assistindo? Não, se há uma coisa que o nosso Deus não faz, é ficar assistindo a tua derrota, não. É por isso que sempre Ele envia alguém para te cutucar. É por isso que sempre aparece um crente chato para dizer, você precisa abandonar o pecado. É por isso que por mais que você não queira, vem um para dizer, nesse caminho você não vai ter vitória, a morte vai acabar te derrotando. Mas o Senhor está trabalhando por você, amém? E agora eu quero dizer que Ele também espera. Ele espera não porque precisa, vamos deixar isso claro. Porque se Ele quiser vencer a morte, aliás, o Senhor Jesus já venceu a morte na cruz, irmãos. Se Ele quisesse simplesmente vencer o inferno, Ele tacava fogo, já está pegando fogo, né? Ele tacava uma água. Bom, já estou falando besteira aqui, né? Só para dizer o seguinte, que se Deus quisesse fazer, Ele fazia mesmo pelo poder da palavra. Acontece que o que Ele quer é ver você e eu nesta batalha, aleluias! Então não vai dar para você fugir. Você pode desistir. Aí você perde e está acabado. E o problema sabe de quem é? Meu? Não, é teu. Quando a gente está falando de obra, quando a gente está falando de trabalho, quando a gente está falando que Deus espera alguma coisa de nós, amados, pensa o seguinte, não é pelo teu irmão que está aí do teu lado, não, é por você. Isso diz respeito à tua vida. Tudo que esse trabalho vai trazer de bom para você, é por você. É por você. Então veja o seguinte, dá para fazer isso de qualquer jeito? Dá para fazer esse trabalho de qualquer maneira? Você acha que do modo como você acha que tem que fazer, está feito e está tudo bem, Deus não está se importando, que Ele vai, não, pode fazer, faz do teu jeito. Não. Deus nunca deu a liberdade do crente trabalhar do jeito dele. Tanto que quando Jonas resolveu fazer as coisas do jeito dele, ele se lascou. Ah, para Nínive eu não vou, mas eu vou para Tarsis, está aí, está tudo bem, ó, eu vou fazer do mesmo jeito. Não deu certo, irmão. Vem a tempestade, ele é jogado no mar, e se não é aquele peixe miraculosamente engolindo o rapazinho e lançando no lugar onde Deus havia planejado para ele, como teria sido o fim da história do Jonas? Mas mesmo quando está numa situação dessa, ele faz uma oração no ventre do peixe e nas profundezas do mar. O Senhor ouviu aquela oração. Amém, amados? Amém. Você sabe que uma oração tua pode mudar muita coisa na tua vida? Amém. Acontece que quando você está abraçado com o pecado, pode reparar, amados. Deve ter versículo que fala disso, mas eu nem preciso. Eu posso te dizer o seguinte, quando você decide viver no pecado, você não tem vontade de orar. Você tem vergonha de Deus. Você fica frio. Quando você fica frio na oração, quando você perde a vontade de vir para o culto, quando você não quer mais saber da palavra, olha, acredite, são sintomas de que o pecado está ali, viu, irmãos? Aí você acha que ele é bonitinho, é bem feitinha a ferramenta, só que ele tem uma ponta muito aguda. Aí, ó, está entendendo? Mais cedo ou mais tarde, você começa a sentir a picada do aguilhão. E aí vem dor, aí é ferida. Você precisa passar por isso? Não. Como é que você sai disso? O que o Senhor está falando aí na palavra dEle? Para quem não está dando muita importância para a obra do Senhor, o Senhor está colocando uma luz nesta noite, para todos nós que estamos aqui, sobre a obra do Senhor. E Ele diz, meus amados irmãos, não façam a obra de qualquer jeito. Não vai tocando essa marisia, esse arrasta-arrasta, esse nheque-nheque, esse recostrofe, que você está indo, esse negócio do mise en place para cá, do nhocunhó para lá. Não, não é assim.
O Senhor não está dando essa liberdade para a gente. Ele não está dizendo, faça quando você tiver vontade. Ele não está dizendo, escolhe o que você quer fazer. Ele está dizendo, sede firmes. Olha, os empresários presentes, ou os irmãos que atuam numa área corporativa, seja ela qual for, sabe muito bem que ser firme, ser constante e ser abundante naquilo que faz, sempre vai trazer um resultado bom. Mas aqui o Senhor está dizendo, eu tenho uma obra, e nesta minha obra, a obra é minha. O que está aí? A obra do Senhor, não a do pastor. Não a dos irmãos aí não, mas é do Senhor, na minha obra. Eu quero uma coisa de vocês. Não quero que vocês façam de qualquer jeito, quero que vocês sejam firmes. Aí para o irmão que está aí do lado acordar, diz, firmeza, irmão. Fala, firmeza. A firmeza, ela é necessária. Ó, irmãos, e não é só a firmeza, também a constância. A constância, o que é ser constante? O que é ser constante? É não parar por qualquer coisa. É não jogar para o alto assim porque surgiu um problema. Ser constante é ser inabalável. Irmãos, se a gente fosse pensar no que poderia ter feito Daniel parar, viu? É simplesmente uma cova de leões. Mas ele não parou. Ó o José. O Zezinho é assim. Estava bem na casa do pai, era o preferido do pai, estava tudo legal, tinha sonhos, tinha visão, Deus já estava mostrando tantas coisas para ele, e ele foi fiel, até o dia que os irmãos pisaram na bola feio com ele, né? Aí pegaram o Zé, jogaram ele num buraco, os irmãos dele, e aí um lá teve a ideia, está passando mercenários aqui, ó, do Egito, fazer o seguinte, vamos vender o Zé aí, além de tudo a gente ainda vai ter um lucro. Mas o que nós vamos falar para o pai? É o seguinte, a gente suja a túnica dele de sangue e fala que infelizmente veio um bicho aí e comeu o Zé. Agora se põe no lugar do Zé. Era ou não era o caso de parar? Mas José não só era firme, como também era constante. Aleluias! Então, queridos, algumas coisinhas, eu vou falar coisinhas, porque perto do que Daniel passou, perto do que o José passou, perto do que Isaías passou, essas coisas, irmãos, são coisinhas. Mas aí aparece uma coisa e você fala, até aqui deu, mas daqui para frente para mim não dá mais, parei. Constante isso? Não, se abalou. E a palavra do Senhor diz, eu quero que você seja firme, eu quero que você seja constante, sempre igual. Ah, o inimigo atacou agora, lá vem a morte, lá vem o inferno, lá vem o pecado. Muitas vezes ele não ataca a nossa própria vida, mas ele tem sua maneira de agir, porque essa desgraça desse grupo inimigo também não para de trabalhar. Então Deus não para de trabalhar, o inimigo não para de trabalhar. Quem que às vezes para de trabalhar? Quem? E aí, como é que vai ganhar? Como é que vai sair vencedor desse jeito? E a palavra vem dizendo, quero que vocês sejam firmes, quero que vocês sejam constantes, e quero também que vocês sejam abundantes. O que significa isso? Significa ser mais do que podia ser esperado, significa sobrar. Não é só fazer aquilo que mandou, é ir um pouquinho além. Quem está me entendendo aí? Trabalho, irmão, trabalho. Agora, olha como é o nosso Deus. É óbvio que se Ele fala, seja firme, se Ele está recomendando, seja constante,
É porque os desafios vão vir, né? Se não tivesse luta, se não tivesse desafio, se você não tivesse que enfrentar o pecado, se você não tivesse que vencer o pecado, se você não tivesse que vencer a morte, se você não tivesse que vencer o inferno, se você não tivesse que vencer o G3 inimigo, para que você precisa ser firme? Você precisa ser firme porque você está numa obra de vitória. Aleluias. Estar na obra do Senhor é estar na obra vencedora. Aleluias. Isso que Deus está fazendo é vitória. E aí você vê, né? A gente tantas vezes atua numa empresa esperando o quê? Um salário melhor, uma promoção, um bônus. Não é assim, amados? Um reconhecimento. Às vezes até um muito obrigado já satisfaz. Não satisfaz? Satisfaz, né? Um obrigado, motivo um pouco tal. Viu? Na obra do Senhor, irmãos, tem garantias do próprio Deus. Amém? Vamos ler a última coisa que está nesse versículo? Sabendo, olha, sabendo. Não, no outro mesmo, naquele anterior. Sabendo que o vosso trabalho não é em vão no... Você não está fazendo nada à toa. Por mais que pareça, você na obra do Senhor nunca faz nada que não seja reconhecido pelo Senhor. Está me entendendo? O Senhor reconhece cada gesto teu em sua obra. O Senhor reconhece cada passo teu em sua obra. O Senhor reconhece cada minuto, segundos, que você se dedica, que você se esforça, que você se mantém, que você decide, está difícil, mas continuo. Está difícil, mas a obra é difícil mesmo. Está difícil, mas eu sei que no final, nada do que eu estou fazendo será perdido. Amém? Por isso que eu gosto daquele versículo. Se esperamos em Cristo somente nesta vida, seremos miseráveis. Indica que você pode esperar também para outra vida, mas não está descartando que se pode esperar de Cristo agora. Amém, queridos? Por isso, bênçãos estão sendo derramadas sobre você agora, já. Eu creio. Mas por que tanta gente está sendo derrotada? Por que tanta gente está cada vez mais longe da bênção? Porque só é firme na hora do chamado, mas quando a dificuldade vem, quando o inimigo se levanta, é frouxo. Quando você fica enfermo por alguma coisa, quando o trabalho dá uma fracassada, quando a conta chega e o coisa não, né? Aí, parou? Isso não é firmeza, irmãos. Quando alguém fala mal de você e você fica tão ofendido ao ponto de dizer, não dá mais. Isso não é firmeza. É firmeza isso? É firmeza isso? E quando você só trabalha bem, quando tudo dá certo, mas aí a hora que começa a enroscar, você parou. Isso é constância? Isso é ser constante? Também não é. Então o Senhor quer excelência, além do que você vai fazer, tem que fazer também com excelência. Está me entendendo? Então vamos levantar, irmãos, porque nós vamos orar agora, visto que é importante, diante de uma palavra como essa, a pergunta que eu vou te fazer agora, amém? Preste atenção. Você já sabe o que o Senhor quer de você, você já sabe que você está numa batalha, você sabe que a obra do Senhor implica em lutar contra o pecado, contra a morte, contra o inferno, você já sabe de tudo isso, sabe também que você precisa ser firme, né? Ser constante, ser abundante na obra do Senhor, tudo isso você já aprendeu, sabe que o Senhor tem recompensa para você, mas a pergunta que eu quero te fazer agora, irmão, é a seguinte: quem é você na obra do Senhor? Quem é você na obra do Senhor? Você tem uma participação nessa obra, isto é, uma determinação daquele que tem trabalhado por você. Amém?
Não é o pastor que está dizendo, viu, ajuda aqui no louvor, ajuda ali na técnica, ajuda na diaconia. Não, não é o pastor, por quê? A obra é minha? Não é. E se eu determinasse isso para você, você ainda poderia perguntar, mas o que esse pastor faz por mim? Só ora? Bom, irmão, mas a questão aqui não é sobre pastor. É sobre a obra do Senhor que tem trabalhado por você. Tem ou não tem? E você gosta disso, não gosta? Então é certo você não fazer nada. Agora veja, muitos são os meios de participar da obra. Nem todos têm o mesmo chamado, nem todos têm a mesma intensidade. Mas uma coisa é certa, o Senhor mostra no teu coração o que Ele está esperando de você. Cabe a cada um agora responder essa pergunta: quem sou eu nessa obra? Porque dono você não é. O dono da obra, então não é você que manda. Não é você quem determina. Não é você quem vai ter o poder de dizer eu quero, eu quero, eu quero. Quem fala eu quero, irmãos, é criança. É o imaturo. Criança é assim. Tiaguinho queria porque queria entrar na bateria bem na hora de começar o culto. É criança, mas você não é criança. E você não é o dono, então você não é eu quero não. Quem quer é Deus. Você só vai receber essa palavra se você entender que o desejo de te ver trabalhando na obra não é do pastor, mas é do Senhor. Palavra, está na tela, está na tela. Quer imagem? Está aí. Ó, você é o quê? Um espectador? Então daí você fica vendo como é que um está fazendo, como é que o pastor prega, como é que o irmão canta, como é que a irmã faz a hora do testemunho, como é que o irmão testemunhou, como é que eles estão ali lidando com as luzes e com os microfones e tal. Você é o quê? Está assistindo? Deixa eu te falar, irmão, isso não tem nada a ver com firmeza, com constância e com abundância, não. Isso tem a ver com fartância, está fartando alguma coisa. Depois você ora e diz, Senhor, mostra para mim. Nós vamos orar nesse sentido também. Mas, quem você é na obra do Senhor? Você é fiscal de obra? Porque fiscal de obra é assim, ele pega uma prancheta, né, Edson? Se tem uma obra de construção civil, o cara chega com uma prancheta, tem lá uma relação, um checklist de coisa que ele vai observar. Ah, esse pastor grita muito. Ah, esse pastor é muito lento. Ah, o cabeção fala, mas eu não entendo. Ah, ok, os irmãos que cantam, mas está uma desafinação, né? E aquela irmã lá, misericórdia, né, gente? Não bate, né? Não dá. Daí o rapaz lá então, fiscal de obra, você é fiscal de obra, o Senhor te chamou para ser fiscal de obra. Ah, aquele curso não está legal, podia ser assim, podia ser. Irmão, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser firme, constante e abundante nesta obra que é do Senhor. Você me entendeu? Então vamos aí, abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar pelas nossas vidas. Que o Senhor revele em nosso coração o que Ele tem para cada um de nós, porque tem vaga, tem vaga. Nesse lugar aí não tem falência, não tem fracasso não, irmãos, é só vitória. E Ele está chamando gente para vencer, para mudar de vida, para sair daquele nível de assistente, de telespectador, de fiscal e botar a mão na obra, mão de obra, mão de obra, mão na obra, mão de obra. Senhor Deus e Pai amado nosso, eu apresento a Tua igreja, Senhor, que aqui presente recebe a Tua palavra. E todos quantos ouvirem essa mensagem, que sejam tocados, Deus querido, e possam entender que o nosso trabalhar em Tua obra, Deus querido, sempre vai trazer sobre a nossa vida uma recompensa. E nós não podemos, não queremos também estar aqui desejando as recompensas sem fazer nada. Nós sabemos, Deus querido, que é necessária uma coerência entre aquilo que desejamos, entre o que estamos vendo o Senhor trabalhar em nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos, se não fora o Senhor, se o Senhor não estivesse cuidando de nós, qual seria o placar a favor do pecado que seria visto sobre a nossa vida? Qual? Certamente
estaríamos derrotados, feridos pelos aguilhões da morte, pelas ferramentas do inferno, que estão sempre contra nós. Mas pelo Senhor Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. Nós aniquilamos, nós anulamos o poder dos aguilhões, pelo nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, através da graça do Senhor sobre a nossa vida. E Deus querido, se é pelo Senhor que vem a vitória, já não se trata mais do que podemos fazer, da nossa capacidade, da nossa inteligência, mas da tua presença. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus, tua presença seja conosco, Deus querido, nesta obra que hoje declaramos diante do teu altar. Conte conosco, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Nos dê a força, a firmeza, a constância e a abundância que o Senhor espera de nós. E assim, Deus querido, é que nós nos colocamos agora e clamamos pelo teu trabalhar, Senhor, todo trabalhar que o Senhor já tem realizado, o que o Senhor está realizando, e entregamos a nossa vida para que o Senhor trabalhe nela para todo sempre, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos juntos digam, em nome do Senhor Jesus. Amém, é por esse nome, vamos aplaudir, aleluias, glórias a Deus.